Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta celebração. Hoje, vocação da família, Dia dos Pais. Pedimos por todos os pais, pedimos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelas intenções do nosso pároco, o Padre Fernando, todas as intenções da nossa paróquia de Santa Teresinha, da nossa comunidade de Confraria Nossa Senhora do Carmo e por todos nós. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Boa noite, irmão, irmã, nossa Eucaristia de hoje, por todas as intenções que vocês colocaram aqui, escreveram aí, pela Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, pela Confraria Nossa Senhora do Carmo. Sintam-se todos acolhidos na nossa Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso ato penitencial cantado. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleição, eleição.
Senhor, que intercedeis por nós. Junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O canto do Glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos. Nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. 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 Oremos. Coloque aí, irmão, irmã, sua intenção para a nossa Eucaristia de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Confiemos, pois Deus vem sempre ao nosso encontro, como foi ao encontro de Elias e Jesus ao encontro dos discípulos no mar agitado. Ouçamos com atenção. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida, nestes termos: sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento, impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos.
mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura inicial de hoje é do livro dos Reis, 1 Reis 19, 11 a 13. É minha tese de mestrado em Roma, né? Então, um texto muito bonito, texto que eu aprecio muito, sobre Elias, o grande profeta do Senhor, que se colocou contra a apostasia da casa de Israel. Inicia, então, hoje, assim, o relato de 1 Rei 19, 9, 1 a 13. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, a montanha de Deus, a montanha onde Deus vai aparecer a Elias, a montanha onde Deus apareceu a Moisés. Recordem que as teofanias no Antigo Testamento, as teofanias são as montanhas, são local de teofania, de encontro com o Senhor. Hoje é o encontro de Elias com o Senhor, do jeito que Moisés teve o seu encontro com o Senhor. E o Senhor deu a Moisés as tábuas da lei. Hoje, o que é que ele vai falar com Elias? Ao chegar ao monte Horebe, o monte de Deus, montanha de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta. Ele entrou numa gruta, chegou lá no monte, tinha uma caverna, ele entrou numa gruta. Tá? Recordem que Moisés também se escondeu. Moisés olha a Deus pelas costas. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E Elias vai se esconder para não ver a face do Senhor. Onde passou a noite toda Elias na montanha em uma gruta. E eis que Devar Adonai, a palavra do Senhor, lhe foi dirigida nestes termos. E eis que surge para ele quem? O Senhor Deus de Israel. O que é que Elias estava fazendo ali? Ele tinha lutado contra os 450 profetas de Baal, que eram apóstatas, que estavam no território de Israel, que tinham sido colocados ali no território de Israel pela rainha Jezabel, mulher do rei Acabe. E Elias então lutava contra a rainha, contra o rei e contra os profetas que não eram os profetas do Senhor. Elias, no final, fez um sacrifício, uma disputa sacrificial com eles. O Deus que respondesse com o fogo ao sacrifício oferecido era o verdadeiro Deus. Em 1 Rei 18, 39, Deus responde, o Senhor responde com o fogo o sacrifício de Elias, então é ele o verdadeiro Deus. O povo que estava indeciso professa a fé, e Elias desce com os 450 profetas e mata tudinho na torrente Kishon. Leia aí 1 Reis 40, 18, 20 a 40. Então, depois ele vai até, ele foge da rainha, né? Porque é anunciada a rainha o que Elias tinha feito. Ele vai até o deserto, fugindo da rainha, porque a rainha queria matá-lo. A rainha Jezabel queria matar o profeta que tinha morto os 450 profetas dela. O texto é esse. Então, ele se retira ao deserto, foge, chega à montanha de Deus. O Senhor manda ele ir até a montanha de Deus, o anjo do Senhor vem até ele. E o Senhor vai aparecer a ele e manda ele retornar. Retorna. Tu está com medo de uma rainha? Retorne lá e continue a lutar contra os profetas. A lutar contra a idolatria, a lutar contra a apostasia. E é nosso dever hoje lutar contra a idolatria, lutar contra a apostasia. Aqueles que não querem mais seguir o Senhor, a gente tem que dizer qual é a verdade, a verdadeira fé. Então, chega lá na montanha de Deus, entra numa caverna, a palavra do Senhor vem até ele, dizendo, sai e permanece sobre a montanha, fica sobre o monte. Ele escondido.
correu, fugiu da rainha. Estava escondido. Recorde ali os 11 apóstolos escondidos no cenáculo, quando o Senhor vem com medo. Eles, os 11, né? Judas já tinha ido, partido. Sai e fica sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Aí houve várias manifestações antes do Senhor passar, tá? Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte. Lá nas teofanias de Moisés tinha vento impetuoso e forte, tinha tempestade, tinha fogo, tinha terremoto, tinha tudo. Aqui não tem nada. Aqui é uma brisa suave, que é a presença do Senhor. É uma coisa mais interior. Se em Moisés o Senhor se manifesta, o Senhor da natureza, esplendoroso, com raio, com trovão, com isso, com aquilo, em Elias não. Em Elias é o Deus interior. Brisa suave e mansa. O vento suave e manso. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Né? Um grande terremoto. Mas o Senhor não estava no vento nem no terremoto. Depois do vento houve outro terremoto. Primeiro um vento forte, agora um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Fogo, terremoto, barulho, vento, tempestade, tudo isso, trovão, montanha. Eram as teofanias do antigo Israel. Com Elias é diferente, muda tudo. Passado o terremoto, veio o fogo, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Uma suave, um sussurro, bem baixinho. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto do jeito que Moisés viu a Deus pelas costas. Não pode ver a Deus e continuar vivo. Cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Esse é o texto de hoje. Só que aí o Senhor vem e fala com ele. Aqui até o versículo 3. No 14, o Senhor diz: o que está fazendo aqui? Ele vai se queixar. Demoliram os teus altares, mataram os teus profetas, estão me perseguindo e eu fugi. Fugiu? Retorne. Continue a anunciar que a casa de Israel é uma casa idólatra. É uma casa que está apostasiando. É uma casa que está contra a lei do Senhor. Retorne lá e lute com eles. E unja 3. Unja Ahazael, rei da Síria, que vai perseguir Israel e os idólatras. Unja Jeú, que vai matar toda a casa de Israel. E unja Eliseu, um profeta no teu lugar. Então a luta contra a apostasia da casa de Israel continua. Elias não tem que fugir, não. Todo o ciclo de Elias é muito bonito. Leia hoje. É 1 Reis 17 a 19, 17, 18, 19, 21, capítulo 21, 2 Reis 1 a 2. 2 Reis 1 e a 2 é Elias que sobe aos céus, no mesmo local onde Moisés morreu. 1 Reis 17, ele anuncia a seca, a carestia no território de Israel e foge do rei. Elias é assim, anuncia e foge. Depois vai até a região de uma viúva em Sarepta, na Sidônia, território pagão, e lá ele ressuscita o filho de uma viúva. Jesus ressuscitará Naim, Lucas 7, o filho daquela viúva de Naim. Então Jesus faz aquilo que Elias havia feito. Por isso que o povo dizia que ele era Elias ressuscitado dos mortos, ou que retornou, porque ele fazia aquilo que Elias fez. O Senhor multiplicou o pão, e o peixe, a gente viu outro dia. Elias multiplicou a farinha e o óleo na casa da viúva. 1 Reis 18, ele anuncia o retorno da chuva, 18, 40 a 46, e antes, 20 a 40, ele luta contra os profetas de Baal, fazendo uma disputa sacrificial lá no Monte Carmelo. Tá? E Elias é o pai do Carmelo. Muito interessante essa associação entre Elias, o escapulário, e o Carmelo. Tá? 1 Reis 19, que esse texto ele foge, vai ao deserto, chega à montanha, ele está fugindo da rainha que quer matá-lo, o Senhor manda ele retornar. 1 Reis 21, 19 ainda, ele unge o Eliseu, profeta no seu lugar, 19 a 21. 1 Reis 21, ele vai anunciar a destruição da casa do rei e da rainha, porque o rei tinha cometido um assassinato. Queria uma vinha que pertencia a outra pessoa.
a rainha mandou matar o proprietário da vinha, tomou a vinha e entregou ao rei, por 2 condenados à morte, porque mataram. Elias então vem ao rei, condena o rei à morte, ele se arrepende e não morre, morre, mas não vê a destruição de toda a sua casa durante a sua vida. Mas os filhos dele serão depois dizimados por Jeú, que é ungido por Eliseu, né, que o Senhor tinha mandado o profeta Elias ungir também. Então todo esse contexto tem contexto de guerra, de ação do Senhor, porque o Antigo Testamento é um pouco isso, é guerra. Essa guerra santa, não tem a palavra guerra santa, mas é um contexto de guerra. Tudo isso aí é contexto de guerra. Tá? Depois, segundo Reis 1-2, Elias retorna, né, do ocidente ao oriente, atravessa o Jordão e é arrebatado num carro de fogo. Né? Um carro de fogo. Por 2 únicos do Antigo Testamento que são arrebatados, Enoque e Elias. Então, um pouco a história de Elias. Tá? Então, que o Senhor nos dê a graça de ter a força do Elias, né? De escutar a voz do sussurro. O Senhor vem através de coisas pequenas. Leia Santa Teresinha. Através do sussurro, de uma brisa suave, de uma coisa pequena. Mas ali ele confirma a missão. Elias estava fugindo da missão que Deus tinha dado a ele. Então, irmão, não fuja da sua missão. E qual é a nossa missão hoje? Anunciar o reino de Deus. Qual é a nossa missão hoje? Dizer que hoje é o tempo da misericórdia. O Senhor está nos dando um tempo para o perdão. Tá? É o tempo da conversão. Hoje é o tempo da conversão e do perdão. Com esse vírus aí, ele está nos dando um tempo de conversão e perdão. É o tempo da misericórdia. Depois virá o tempo do juízo. Ninguém poderá mais se converter no tempo do juízo. O tempo da conversão é agora. E o que é que eu tenho que anunciar do jeito que é Elias? O que é que eu tenho que lutar contra? Contra essas leis que são contra a lei de Deus. Toda hora eu estou colocando. Divórcio é contra a lei de Deus. União civil de pessoas do mesmo sexo é contra a lei de Deus. Ideologia de gênero é contra a lei de Deus. Aborto é contra a lei de Nosso Senhor. E legalização da droga, que alguns querem, é contra a lei do Senhor. Tá? Além de corrupção, né? Vivemos num mundo corrompido pelo pecado, corrompido pelo dinheiro, muita corrupção. Então, e a destruição da natureza. E Deus deu o homem, a natureza ao homem, não para o homem destruir a natureza, mas para que o homem domine a natureza. Então nós temos que lutar contra tudo isso. E lutar contra as falsas doutrinas, falsos modismos, falsas religiões, macumba, candomblé, espiritismo, maçonaria, umbanda, quimbanda, seixo noé. Nada disso é doutrina correta. Então, do jeito como Elias anunciou o reino de Deus e denunciou o que é contrário, eu tenho que anunciar e denunciar, e você tem a obrigação comigo de anunciar e denunciar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima. Sensorial. A nossa resposta será: mostrai-nos, Senhor, vossa bondade, a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, Senhor, vossa bondade, a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Todos, mostrai-nos, Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Todos, mostrai-nos, Senhor, vossa bondade, a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará à sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Todos, mostrai-nos, Senhor, vossa bondade, a vossa salvação nos concedei. O salmo de hoje é o 84 do grego, o 85 do hebraico. Muito bonito. Mostrai-nos, Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Então, vai falar de quê? Bondade e salvação. Querendo o quê? Que o Senhor mostre a misericórdia dele, a bondade dele para conosco
e que ele nos traga, nos conceda a salvação. Quem é a salvação de Deus? Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. O que a gente tem que fazer, irmão, é ouvir o que o Senhor está falando. O que é que o Senhor está falando hoje conosco? Tempo de conversão. Na Arquidiocese de Fortaleza, o que é que o Senhor está falando? Obedeçam ao arcebispo. E toda hora tem gente querendo que abra a igreja, só vai ser aberta quando o arcebispo mandar. Quem manda em Fortaleza é o arcebispo, então obedeça. Faça como Teresa de Ávila, não vê que está com coisa aí toda hora, fica os grupos aí com fuxico colocando, faça assim, não faço. A gente obedece ao arcebispo. No dia que ele mandar abrir, será aberto. E no dia que ele mandar abrir, será aberto aos poucos. Tá? Por enquanto, mantém-se fechada. Se pode fazer o quê? Celebração da palavra. Essa é a indicação e a norma. Então, é isso que se faz. Em obediência e unidade com o bispo. Tem muito leigo aí querendo inventar coisa e criticando tudo. Leigo fica no seu lugar. Tá? A gente obedece ao Papa, ao Bispo, ao Padre. Leigo nenhum tem autoridade. E muitos aí criando uma igreja paralela. Tem leigo aí criando igreja paralela. Que não comunga mais, nem espiritualmente, porque é contra o Papa e o Bispo. Heresia. Esses leigos que estão criando uma igreja paralela, querendo fazer contra a obediência da igreja, são hereges. São contra a unidade da igreja. Estão fora da comunhão com Roma. Atento, tá? Atento, que é um sinal dos tempos. Nosso Senhor colocou isso. Cuidado. Então, em vez de estar inventando modismo, dizendo toda hora para o padre abrir, não vou abrir. Só quando tiver autorização do arcebispo. Pronto, não quero mais receber nenhuma mensagem para abrir igreja. Tá? Então, você é leigo, fique no seu lugar. Né? Não fique querendo se intrometer na igreja. A igreja tem seu comando. A gente obedece. Só não obedece o que é pecado. No dia que alguém, um padre, um bispo, o papa mandar pecar, você não peca. Mas fechar a igreja não é pecado. E mandou por quê? E por que está fechando? Porque não está resolvida ainda a situação. Então, esses leigos que estão toda afoita aí não tem fé. Porque se tivesse fé, estavam tranquilos em casa rezando. E rezando pelo arcebispo, para que ele tenha a luz necessária para decidir as coisas com Deus. E não ficar toda hora criticando e mandando foto aí, dizendo faça isso, faça aquilo. Não será feito. Será feito quando o bispo ordenar. Então, obedeçam. Não tem santidade sem obediência. Estou falando para aqueles que estão todos aí, irrequietos, e aqueles leigos aí que estão criando religião contra a unidade da Igreja Católica. São hereges. Duas coisas que hoje fazem. Padre se envolvendo em política, dando aí declaração política a favor ou contra o governo, com o partido. Eu não faço isso. Minha obrigação é com a religião, não é com política. E leigo querendo toda hora se intrometer naquilo que não é chamado. O papel do leigo é estar em unidade com a igreja, orando com a igreja. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Então, ouvir o que o Senhor está falando. Ouça, ouvir. A raiz ouvir na cultura hebraica é a mesma raiz de obedecer. Obedeçam. Até porque muitos desses que estão aí afoitos, quando a igreja estava aberta em adoração o dia todo, não iam adorar. Aí eu me questiono, hoje está tudo querendo retornar. E por que não oraram antes, quando a igreja estava toda aberta? E retornando o que era antes, que eu acho que não vai ser aos poucos. Você irá adorar? Ou é só conversa? Porque balela, não serve para a igreja não. Então, muitos que estão aí falando, meu Deus, a igreja foi... quando a igreja estava aberta o dia todo em adoração, você não vinha adorar. Por que você está reclamando hoje? Então, tenha coerência. Se converta, que é melhor. É a paz que ele vai anunciar. O Senhor anuncia a paz. Anunciar a verdade. Não é uma paz sem verdade. Todo mundo quer paz, quer. Mas paz tem a ver com o que? Verdade. O compromisso da igreja também é com a verdade. Uma paz aí, não sei o que, aquele zen budista não serve para nada. Nossa paz não é essa, não. Nossa paz é fundada na verdade. E a verdade hoje é obedecer. Está em unidade com a igreja. Está perto a salvação dos que eu tenho. Então, os que obedecem, os que seguem a Deus, os que seguem a lei do Senhor, tá?
os que são justos. Justo é isso, seguir a lei do Senhor. A esses o Senhor dá a salvação. Só a esses é. Ou então um pecador que quer se arrepender. Né? Então, a salvação está perto dos que buscam o Senhor. Recorda aí que o temor do Senhor não é ter medo do Senhor. O temor é a virtude da religião. É eu adorar, reverenciar a Deus, obedecer a Deus. Obedecendo a quem? Aos pastores da igreja. Esse é o temor de Deus. Quem se coloca contra o bispo não tem temor de Deus. Se acha muito santo, quer ser mais santo que o Papa, não tem temor de Deus. Não tem. É só empolgação. Depois está aí. Dizendo que tem revelação pessoal de quê? De nada. A revelação pessoal passa pelo discernimento da Igreja Católica. Não tem nenhuma revelação pessoal sem que antes tenha um discernimento da Igreja Católica e na Igreja Católica. E a glória habitará em nossa terra. No final de tudo, irmão, por isso se acalme. Se a igreja está dizendo fique em casa, continue ainda. Quando a igreja disser vai abrir, vá, retorne. Mas retorne devagar, porque não vai abrir assim não. Tem que ter 1 metro, 2 metros um do outro, tem que ter álcool, tem que ter gel, tem que ter tudo, termômetro, tudo. Não pode ser todo mundo. E a orientação não é para celebrar 1000 missas, não. Não, aquelas missas lá, aqueles que podem ir, quem não puder ir, online. É igual, se o Papa diz que era igual, então é. Ninguém sabe mais do que o Papa, nem eu nem você. Se ele diz que vale missa online, vale. Eu estou celebrando todo dia, só 2 dias que não deu certo aí por uma questão, um problema aí. Então, hoje é assim, aceite e ore em casa. Você tem mais tempo de orar. E não querer mudar o que a igreja está dizendo. Você não é o dono da igreja. E a glória habitará em nossa terra. A glória de Deus no fim triunfará. Então, fique tranquilo. Toda essa situação, o Senhor já venceu. O Senhor vence tudo. Tá? Questão de vírus, não vírus, ele vence. Que adianta agora abrir tudo, hora para outra aula, tudo, retornar o que era antes, e aí, fecha de novo. Então tenha paciência. Ainda não tem uma vacina. Um diz uma coisa, diz outra coisa, não tem verdade de nada. Você notar, não tem uma coisa que resolveu isso ainda. Fala de um jeito, fala de outro, daí, só fala. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Deus é verdade. Eu digo, toda hora tem que anunciar o que é a verdade. Deus é amor, misericórdia, bondade, justiça e paz. Tudo isso estão interrelacionados. Tá? A verdade de Deus, quem é? O seu amor por nós. Amor que é o quê? Misericórdia, compaixão, ternura, recebe, né? E é a justiça, Deus julga. Ele não condena, ele julga. Tá? Consequência da justiça, a paz. Não existe paz sem justiça. Essa paz aí um pouco teórica, todo mundo quer sentir paz. Mas se você não é justo nos seus relacionamentos, você não experimenta a paz de Deus. Você pode até experimentar uma paz fictícia. Porque a nossa mente é tão enganosa que pode até criar uma paz aí, como eu falei, o zen, não sei o que. Nada disso. A paz que vem de nosso Senhor é fruto da justiça, de um coração justo. Qual é o coração justo daquele que busca a Deus? Qual é o coração justo daquele que obedece a Deus? Não quer interferir naquilo que a Igreja Católica tem que fazer, toda hora, todo instante, quando não tem autoridade para isso. Tá? Então a paz é fruto da justiça. Da terra brotará a fidelidade. O que o Senhor quer de nós, o que ele gosta, gostar, um sentimento humano, só estou colocando como um sentimento humano, o que Deus quer de nós, o que é a fidelidade, que eu seja fiel. Ele olha aquele coração que é fiel, aquele coração que busca Ele, que não é perfeito ainda, mas é fiel, que tem zelo pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, pela casa do Senhor, né? E que anuncia esse zelo do Senhor a tudo e a todos. O Senhor nota quem é dele e quem não é. O Senhor conhece o coração, irmão. Ele conhece o nosso coração. O que está no mais íntimo de nós, Ele conhece. Aquela fraqueza da fraqueza, Ele conhece. E aquela virtude da virtude que você tem, Ele conhece. Conhece tudo. Então, Ele conhece quem o quer, quem o deseja, quem o anela, quem suspira por Ele e quem não quer. Então, sinceridade, fidelidade. Seja sincero na sua relação, seja fiel. E a raiz da fidelidade tem a ver com a justiça. Seja justo.
Seja justo com você, com o outro, com Deus. Justiça com Deus, orando, obedecendo ao arcebispo, né? Adorando. E essa justiça também leva o quê? A misericórdia de Deus. Ele nos julgará com misericórdia. Aquele que é justo será julgado com e pela misericórdia. Da terra brotará a fidelidade, seja fiel. Tá? E a justiça olhará dos altos. É o que eu falei, a fidelidade tem a ver com o quê? Com a justiça. E a justiça, o coração justo, sentirá e experimentará a paz. Porque Deus é paz, mas fruto da justiça. Mostrai-nos ao Senhor vossa bondade e vossa salvação nos conceder. Não se cria uma religião sem justiça e sem misericórdia. Como não se cria uma sociedade sem justiça. E a nossa sociedade está apoiada na injustiça, na não justiça. Então, a nossa sociedade não está... E por que está apoiada na injustiça, na não justiça? Porque não segue a Deus. Não segue a misericórdia de Deus. Não é convertida. A humanidade não é convertida. 1/6 da humanidade ouviu falar de Nosso Senhor. E 6 bilhões ainda não ouviram, ou não seguem Nosso Senhor. O Senhor nos dará tudo o que é bom. Aquilo que Ele dá é bom. Por quê? Porque Ele é bom. Ele é o bom. E só Ele é bom. Né? Nosso Senhor, quando aquele jovem rico, ou homem rico, chegou-se até Ele e disse: o que eu faço para alcançar a vida eterna? Ele disse: só Deus é bom. Ele vai até Jesus e chama Jesus de bom. Bom mestre. Né? E Jesus diz: por que me chama de bom? Só Deus é bom. É claro que Jesus é bom, porque Ele é um com Deus. Mas a bondade é o quê? É Deus. Deus é a bondade. Ele não só tem bondade, Ele é a bondade. E por ser bondade, Ele criou tudo por bondade. E se criou tudo por bondade, tudo que Ele criou é bom. E o mal, negação do bem. O mal é fruto da liberdade humana do Satanás e nossa, que se coloca contra o bem. Quem é o bem? Quem é o bom? Deus. E tudo que Ele criou o quê? Bem, bom. Eu sou bom? Sou. Eu tenho uma tendência a pecar, mas sou bom. A minha origem, meu ser, é um ser religioso. Imagem e semelhança de Deus. Então, eu, como ser religioso, imagem e semelhança de Deus, sou bom. Mas por culpa do pecado original, eu tenho uma tendência ao pecado. Mas eu sou bom. Então, dentro de nós tem essa luta. Eu sou bom e estou sendo tentado a pecar. Sou bom e sou tentado a pecar toda hora, todo instante. É a luta entre Deus e a tentação, a nossa fraqueza, a carne, a humanidade dentro de nós. Paulo coloca isso muito claramente. Leia lá, Paulo. E a nossa terra nos dará suas colheitas. Quando a gente é justo, é bom, tudo concorre para o bem. Por que a humanidade, inclusive as colheitas hoje, a natureza se revolta contra o homem? Porque o homem está destruindo tudo. Não só destruindo a natureza, mas está se autodestruindo pelo pecado. Aqueles 5 pecados que eu coloco toda hora. Então não tem colheita. Quando tem, tem colheita e tem doença. Entendeu? Bora se converter. Se a humanidade se converter, tudo muda tudo. Se o mundo todo fosse convertido, tudo mudaria. Se todos vivessem, não para si, mas dando a sua vida pelo outro, pelos outros, tudo seria diferente. Né? Mas o que reina é o egoísmo entre nós. E cada um querendo fazer sua vontade, querendo ensinar o que a igreja tem que fazer. A justiça andará na sua frente. Justiça de quem? De Deus. Tá? A justiça de Deus andará na nossa frente. Quem vai abrir os nossos caminhos? Quem é? A justiça de Deus. E o Deus justo, poderoso, leal, verdadeiro, amigo, fraterno, bom, misericordioso, Deus, Cristo. E a salvação há de seguir os passos seus. Tá? Eu estarei com a justiça e serei salvo. Estarei com a salvação do nosso Senhor. Então, hoje são esses 2 temas, da justiça, a paz, fruto da justiça, ele colocou também a paz, e a salvação que nos é dada em Cristo, por Cristo, porque sem Cristo não posso fazer nada. E a salvação há de seguir os passos. Termina com uma declaração muito bonita, né? Uma esperança muito grande dentro de nós. A salvação seguirá os meus passos. Eu serei salvo. Serei salvo com Cristo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Então, quem é a bondade de Deus é Ele. Então o salmista está dizendo o quê? Senhor, te mostra a nossa. Te mostre a nossa. Né? E a vossa salvação nos conceder. E nos traga, Senhor, a tua salvação, que é o teu Filho, Jesus Cristo.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiando o testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva à glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descendente quando a sua humanidade Cristo, o qual está acima de todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura, que na verdade é a terceira leitura, mostra a tristeza de Paulo, a grande tristeza que ele traz no coração dele por causa do povo dele, o povo de Israel. Paulo, muito fiel às suas origens, né? Ele é judeu, né? Descendente do judeu, nascido de uma tribo lá, da tribo, né, de Cis. Tá? Irmãos, não estou mentindo. Paulo não mente. É a carta aos Romanos 9, de 1 a 5. Muito bonito. Leia aí, tá? Mas em Cristo digo a verdade. Ele diz a verdade em Cristo, porque Cristo é a verdade. E se eu estou em Cristo, eu tenho que dizer a verdade. Aquela verdade que eu coloquei na leitura anterior. Verdade que Elias lutou a favor da verdade, porque Deus é a verdade. Apoiado no testemunho do Espírito Santo. Quem é que faz Paulo dizer a verdade? O testemunho do Espírito Santo. O que é testemunhar? Dar a carne, a nossa vida, o nosso sangue por Cristo. Quem é a testemunha de Cristo? O mártir, aquele que dá o sangue por Cristo. Então, ele testemunha no Espírito Santo. Ele é testemunha do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduziu Paulo a dar o sangue dele por Cristo. E ele morreu assim. Foi decapitado, Paulo. Está lá em Tré-Fontaine, né? Então, apoiado no testemunho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impulsiona os mártires. É que nos impulsiona a dar testemunho da verdade. Verdade que é Cristo. E da minha consciência. Esse testemunho é do Espírito Santo e estava tão assim, entranhado em Paulo, dentro de Paulo, que até a consciência dele foi toda convertida. Né? Que coisa bonita, irmão. A nossa consciência está toda convertida, o nosso pensamento é todo direcionado ao Pai, a nossa imaginação. Será que é? Paulo, tudo dele, toda a consciência dele era direcionado à verdade que era Cristo, impulsionado pelo testemunho do Espírito. Toda a consciência de Paulo. Paulo tinha consciência que ele era todo de Cristo no Espírito. Lindo isso. Mas aí coloca a tristeza dele. Tenham no coração uma grande tristeza. Ele carregava dentro de si uma tristeza grande. Qual é? E uma dor contínua. Ele diz que é contínua. É uma grande prova que ele tinha. Quem? Paulo. Né? Uma grande tristeza e uma dor contínua. Qual é? A ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo. A tristeza era tão grande, a dor era tão contínua, que ele queria ser separado de Cristo. Ele preferia deixar Cristo, abandonar Cristo. A ponto de ele desejar ser segregado por Cristo em favor dos meus irmãos de minha raça. Ele queria não pertencer a Cristo desde que o judeu se convertesse. Olha que amor ele tinha pelos da raça dele. Olha que amor a gente tem que ter pelos nossos irmãos, nossa família. Dar a vida por tudo e por todos, dar a vida pela nossa família. Desejar morrer por eles, no lugar deles. Ele preferia não ter conhecido Cristo para que os da raça dele, os judeus, conhecessem e se convertessem. Lindo, lindo, lindo. O amor dele pelo da raça dele. É o amor que a gente tem que ter pelo nosso irmão de carne, dar a nossa vida por eles. Mas em Cristo, né? Qualquer cor não. Né? Em favor de meus irmãos, os de minha raça, os judeus. Eles são israelitas. Paulo é israelita. Jesus é judeu. A Igreja Católica nasceu lá no contexto do judaísmo. Tem gente que não gosta de judeu, não faço isso não. Nosso Senhor é judeu. Maria é judia. Ah, não era não, era.
por 12 judeus, os maiores santos, tudo judeu. São José, todos eles, todos judeus. João Batista, tudinho é judeu. A maioria dos santos da Igreja Católica, que você venera, tudo judeu. E Maria e Jesus, judeus. Paulo, judeu. Pedro, judeu. Todos. Então, o resto, eu tenho um grande amor pelos judeus. Orando por eles. Pela conversão deles, claro. Eles são israelitas. E a eles pertence a filiação adotiva, são filhos de Deus. A glória, Deus não tirou a glória deles. Deus é a glória deles. Eles continuam sendo a glória de Deus. As alianças continuam, estão na antiga aliança, mas a aliança ainda é deles. E a nova aliança no corpo de Cristo é deles. Paulo vai colocar em outro contexto da carta aos Romanos. Se a oliveira, que não é oliveira verdadeira, se a oliveira verdadeira foi tirada da árvore e foi transplantada outra oliveira, que somos nós, imagine quando essa oliveira verdadeira, que são os israelitas, retornarem à árvore. Leia esse texto, que é muito bonito. Então, a eles pertence a nova aliança. Eles se fecharam, então Cristo veio para nós. O que é que nosso Senhor vai dizer lá? Ide antes, quando mandou os 12 em missão, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Anunciar a quem? Aos israelitas. O que? A salvação. Antes que a salvação veio até nós, foi primeiro pregada para eles. Porque a eles pertence a nova aliança. Por quê? Porque Deus escolheu eles. Eles são um povo escolhido. E Deus não volta atrás. Se escolheu você, a mim, Deus não volta atrás. Deus não é infiel. A gente que é, mas Deus não é. Eles são israelitas, e Paulo é, e Cristo é. A eles pertence a filiação adotiva, são filhos de Deus, continuam. A glória quem é Deus? Deus não deixou eles. Eles se afastaram de Deus, mas Deus não deixou eles. Continua atrás deles, procurando convertê-los. A glória, o cavalo de Deus que Moisés viu, Elias viu, os profetas viram. Tá? As alianças, tanto a antiga como a nova, Deus fez uma antiga aliança com eles, que eles romperam pelo pecado, idolatria. Né? E Deus fez uma nova aliança para eles, que eles se fecharam. A aliança é deles. Tá? Eles são a oliveira verdadeira. Né? Verdadeira no sentido que a oliveira que nasceu mesmo da árvore. Nós fomos transplantados. Tá? As leis, eles têm a antiga aliança. Os nossos 10 mandamentos vêm deles. Sabia disso? Está lá Êxodo 20, Deuteronômio 6. Leia. Os 10 mandamentos da Igreja Católica vêm dos judeus, do Antigo Testamento. O culto. Quem que iniciou o culto? Culto a Deus, liturgia? Eles. Então, a eles pertence o culto. As promessas, Deus prometeu a quem? Abraão, Isaac, Jacó, José. A promessa que Deus fez a Abraão desapareceu? Não, continua. Quem é a descendência de Abraão hoje? Cristo, que é judeu. Que trouxe a nova aliança para quem? Para os judeus. E também os patriarcas, acabei de dizer, Abraão, Isaac, José, todos eles são judeus. Então Deus tirou tudo isso? Não. Eles que não quiseram a nova aliança, que hoje é a nova aliança, pronto, no corpo e no sangue de Cristo. Eles não querem. Então, a gente reza por quê? Para que eles acreditem, se convertam. Deles é que descende quanto à sua humanidade Cristo. Cristo é judeu, nascido de uma mulher judia. Então nós temos que rezar pelos judeus. Nós temos que rezar pela conversão dos judeus. Para que eles aceitem nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Deus, um com o Pai e o Espírito Santo. Eles não querem aceitar. Deles é que descende quanto à sua humanidade Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Então, Cristo pertence ao povo judeu. Trouxe aliança primeiro para o povo judeu. Eles se fecharam, veio até nós. Tá? E quem é Cristo? Aquele que está acima de tudo e de todos. Deus. Deus bendito para sempre. Amém. Ele termina a carta com amém. Amém. Isso é verdade. Isto é sólido. Isso que eu estou dizendo é verdadeiro. Deus bendito para sempre. O único Deus bendito para sempre. Quem é? Cristo. Então Paulo sente essa grande dor dele ser convertido e os judeus não serem convertidos.
e reza para que a oliveira que Deus plantou, que é o povo judeu, ela retorne. Ela foi retirada, porque ela se retirou, ela não aceitou a nova aliança, a conversão agora direcionada ao corpo e o sangue de Cristo. Ele sente uma grande tristeza dele ser convertido e o povo dele não ser convertido. É nossa obrigação rezar pela conversão dos judeus. Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamai que o Senhor é bom, que é eterno seu amor. Que o diga a casa de Israel, é eterno seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 14, 22 a 23. Eu já tive aqui a ocasião de refletir esse Evangelho com você. Vou tornar algumas ideias, tá? Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho em oração. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus disse: vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a água em direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senti um pouquinho que eu vou refletir essa palavra do Senhor. Depois que o Senhor multiplicou os pães, recorde lá que ele multiplicou, né? E deu para todo mundo, era de 15 a 20 mil pessoas. Então, ele resolveu ficar ali com o pessoal, né? Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Ele tinha vindo de barca, agora mandou retornar. Mandou que eles entrem aí na barca e retornem de onde vocês estavam indo antes. E seguissem à sua frente. Retornem, recordem que Jesus manda os discípulos seguirem à frente dele. É melhor quando o Senhor vai à frente dos discípulos, como um bom pastor. Todas as vezes na Sagrada Escritura, quando ele manda eles irem na frente sem dar autoridade, acontece algo que não é muito bom, mas que depois serve porque o Senhor ensina para eles, né? Aqui esse algo é a questão da fé, acreditar. Seguisse à sua frente para o outro lado do mar. Então, que eles entrassem na barca e fossem.
enquanto ele despediria as multidões. Jesus ficaria ali conversando com a multidão, não tinha multiplicado. Ficava ali curando um, curando o outro, né? Conversando com eles. Ele veio para isso sim. Os judeus se fecharam, então ele anunciou o reino para todos. E ali tinha judeu. Então queria que aqueles judeus se convertessem. Depois de despedir, então Jesus despede as multidões, né? Conversa com elas, então despede, manda cada um para sua casa. Tinham comido, né? Pão, peixe. Né? 5 pães e 2 peixes, recordem. Jesus subiu ao monte para orar só. Jesus sempre sobe ao monte para orar, porque o monte, a montanha, é local de encontro com Deus, é local de teofania. Recorde aí a leitura do Elias. Recorde aí Moisés. Ele recebe a tábua da lei, a tábua da lei, no monte, na montanha. O povo quebra a aliança. Aí ele refaz a aliança. No monte, Elias e Moisés. Então Jesus vai até o monte. E recorde outro texto que ele é transfigurado no monte. E quem aparece para ele? Elias e Moisés. Porque eram dois que tinham encontro com Deus no monte, na montanha. Montanha é local de teofania no antigo Israel e no novo Israel. Cristo ora a Deus na montanha. Tá? Teofania. Jesus subiu ao monte para quê? Para orar a sós. Muito importante a gente orar a sós. Hoje é muito propício orar a sós. Entre no seu quarto, dentro do seu coração e ore a Deus a sós. O mundo hoje nos tira toda hora, todo instante de nós mesmos. Esse negócio de celular, tá toda hora lá com o celular, acorda com ele, lendo, escrevendo, escutando, sei lá o quê. Deixa o celular por um instante, vá orar. Tem gente que ora só com o celular. Tudo bem que tem a liturgia das horas, muito bonita aí no celular cantado. Todo dia eu rezo. Liturgia das horas online. Coloca lá, liturgia das horas online. Está lá todas as 7 horas. Eu rezo todas as 7 horas. Além de 4 textos todo dia. Mas tem que rezar também a sós. Você tem que se retirar. Ah, não tem um local? Tem, se retire dentro de você. Vá para o seu quarto, né? Se esconda, feche aí a porta. Faça um silênciozinho, fique lá em silêncio. Tem gente que não consegue silenciar. Muitas dessas doenças mentais de hoje, porque não consegue silenciar, não consegue calar, não consegue escutar a Deus, porque não consegue escutar, não obedece. Como isso aí estão querendo dar ordem no Papa e no Bispo, criando uma igreja paralela. Então, ora, silencia, escuta a Deus. Você vai sentir uma grande paz dentro de você. Mas ficar numa agitação de celular todo dia, o dia todo, não dá. Então, a noite chegou. Jesus subiu ao monte para orar só. Era de tardezinha. Então, foi orar só. Você tem que orar a Deus sozinho. Aprenda isso. A noite chegou. A noite pode ser tranquila ou não. Noite pode ser sinal de quê? Provação. Tentação. E nosso Senhor está lá orando. Para quê? Para se resguardar da tentação e da provação. O Senhor tira a tentação? Não. Ele tira a prova de nós? Não. Por quê? Por que Ele nos prova? Ele já nos conhece? Já. Então por que Ele nos prova? Para que eu me conheça. Tem coisa em mim que eu não conheço. Então só na tentação e na prova que eu vou provar quem eu sou. Se eu quero Deus ou não. O que é a prova? Para provar se eu quero Deus ou não. Ele tira a tentação? Não. Ele nos livra da queda, mas a tentação ele não tira. Mas livrai-nos do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Ele não tira a tentação. Ele não nos deixa cair. Se eu estou atento em oração, em adoração, eu não caio. Mas ele vai tirar? Não. Porque eu tenho que ser provado para dizer, para que eu diga quem eu quero, se é ele ou não. Aí eu cresço na fé, quando sou provado. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Então, ore só. Mas não deixe nosso Senhor só. Outro dia eu disse. Ele não quer ficar só. Quando você orar só, ore para Ele. Não deixe Ele só. Nosso Senhor, Ele não quer ficar só. As igrejas hoje, tudo bem, estão fechadas por causa dessa doença. Mas antes da doença aí,
Você ia adorar todo dia? Você ia se confessar toda semana? Você ia na igreja compenetrado ou ficava pensando, sei lá em quê? Então, quando você não vai orar, perde seu tempo e não ora, e não adora, e vai à igreja na Sagrada Eucaristia e não presta atenção, você está deixando Nosso Senhor só. A humanidade hoje chegou ao ponto que chegou porque deixou Nosso Senhor só. Não deixe Ele só. Ele não quer ficar só. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Não deixe Ele só. A barca, porém, já longe da terra. Então, os discípulos tinham entrado, claro, eram de tarde, quando o Senhor mandou. Era de noite. Ele estava no meio do mar e tinha uma grande tempestade, muito vento. Acontece lá, acontece, no lago de Genezaré, onde do lado do Anjo da Margem tem a casa de Pedro em Cafarnaum. Eles se agitam, às vezes sim. É um grande lago, parece um mar. Por isso que é chamado Mar da Galileia, o lago de Genezaré. A barca, porém, lá, já longe da terra, claro, eles tinham saído, era agitada pelas ondas, muitas ondas, né? Pois o vento era contrário. Então, tinha a vela, né, o vento contrário, eles querendo continuar e não conseguiram. Muito vento contrário, tentação. Tentação que é tentação contra o quê? A fé. A tentação nos prova na nossa fé, se eu acredito ou não. Esse vírus está provando muita gente na fé. Muita gente aí se aproximou de Deus, outros não. Se afastaram. É uma prova esse vírus para cada um de nós. O vento era contrário. O vírus é contrário a nós. Coloca o vírus aqui nessa história. Pelas 3 horas da manhã, né, Jesus ficou até as 3 horas, de tardezinha, 5, 6 horas, até as 3. 9 horas em adoração, oração. Né? Despediu o povo. Tá? Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos. Pronto, resolveu ir andando sobre o mar. O mar todo agitado, ele andando. Como está agitado hoje no coração de muita gente, né? Por causa dessa doença aí, desse vírus. Jesus andando sobre o vírus, sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados. Quando eles notam Nosso Senhor vindo, você acha que eles acreditaram que era Nosso Senhor? Não. Pensaram que era uma alma, um fantasma. Não. É uma alma, não sei o quê. Tem gente hoje que acredita em alma. Não existe, não. A ressurreição não é da alma, não. Isso é conversa. A ressurreição é da carne, do corpo, da carne, do espírito, da alma, de tudo. É a ressurreição do homem, total. Agora é o homem glorificado, é a carne glorificada, que às vezes você nem reconhece. Eles não reconheceram Nosso Senhor ressuscitar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é uma alma, é um fantasma. Né? E gritaram de medo. Tiveram o que? Medo. O que é que mata a fé? O medo. O que é que anula a fé? O medo. O que é o medo? Uma paixão aí, humana. Como é que eu venço o medo? Vencendo. Lute contra ele. Mas não lute só não, lute com o Nosso Senhor. Qual é o antídoto do medo? Crer. Muita gente aí com medo de morrer por causa do vírus. Não tenha. Tenha precaução. Ainda tem que ter precaução. Eu quando saio, que coloco máscara e tudo, fico dentro do carro, fico olhando, muita gente está sem máscara na rua. Então, não usar máscara hoje é não ter precaução. Tem que ter, tem que usar, tem, então use. Ah, não, eu sou forte. Ninguém é forte, não. Ninguém conhece o amanhã, nem o que pode acontecer, não. Então, use máscara, mas não tenha medo. Não precisa ter medo. Precaução é uma cor, medo é outra. Tá? Eles tiveram aqui medo. Então, afundaram. O chefe deles, bum, afundou. Gritaram de medo. E não foi só medo, não. Gritaram. Eita, imagina aí, dentro de um barco pequeno, onda contra, Nosso Senhor andando. Olha, uma alma. Se não tivesse agitado, caía dentro da água lá e saiu correndo, nadando. Correndo não, nadando. Jesus, porém, logo lhe disse: eu não estou na hora, né, que estava com medo. Coragem sou eu. Quer vencer o medo, tenha coragem. É o contrário. Quer vencer a gula? Não coma. Quer vencer a paixão? Lute contra. É o contrário. Quer vencer a tristeza? Fique alegre. Quer vencer o medo? Tenha coragem, tenha fé. Coragem sou eu.
sou eu sou. Aqui ele diz, aqui ele faz, aqui ele revela a identidade dele. Sou eu sou. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3,14. Aqui ele está dizendo que eu sou aquele Deus do Êxodo. Por que ter medo? O Deus que tirou vocês do Egito. O Deus que se revelou. O Deus que fez a Páscoa com vocês, instituiu a Páscoa, Êxodo 12. Que se revelou a vocês, Êxodo 3,14. Que vocês cantaram o canto de vitória, Êxodo 15. Eu sou o Deus que deu a lei para vocês, Êxodo 20. Que contraiu uma aliança com vocês, Êxodo 19, 24. Que quero de vocês um povo sacerdotal e santo. Eu sou esse Deus. O Deus do Egito, que se revelou, deu a Páscoa, tirou você do Egito. Fez contigo uma aliança, deu a lei e te quer santo. Eu sou aquele Deus, não tenho medo, não tenho medo. Eu sou Deus, o único Deus, o Deus revelado. Eu sou o filho do Pai, o Pai é o Deus dos judeus. É Adonai. Eu sou ele, não tenho medo. O Senhor está dizendo a você, irmão, a tempestade, o vento, é o vírus. Não tenha medo, não tenho medo, coragem. Como é que eu enfrento o vírus? Com coragem, não é com imprudência que eu estou dizendo, com coragem. Não ter medo. Obedecer à igreja. Se a igreja está dizendo que é assim, obedeça ao arcebispo. Pronto. Mas não tenha medo. Aproveite mais tempo para orar. Está a sós. Eu estou aqui só em casa. Está maravilhoso. Eu tenho todo dia para orar. Estou adorando. Tá? Dou aula online. Pronto, ótimo. Não ter medo. Sou eu, não tenhas medo. O que o Senhor está dizendo para você? Você está com medo de quê? Medo de morrer de quê? Morrer para o céu. Eu estou doido para reinar o Senhor. Não tenha medo. Aguarde sua hora. Aguarde com coragem. Não seja imprudente, mas não tenha medo. Então Pedro lhe disse, mas já foi, né? Toda hora era ele, né? Senhor, Kyrios, Adonai, no palavra grego, se és tu. A questão do Pedro não foi nem ser assim afobado, não. É que ele coloca um condicional. Se és tu. Eu já disse isso na outra reflexão. Se és tu. Não coloque não. Ele duvidou que era Cristo. Jesus disse, sou eu, não tem mais. Ele vai dizer, se és tu. E digo uma coisa, quando ele disse, se és tu, ele acreditava que era? Não. O se é o quê? Pode ser, pode não ser. Ou é ele ou é uma alma. Quem foi que disse, se és tu? O Satanás, com o nosso Senhor, em Mateus 4. Diz 3 vezes, se tu és o Filho de Deus, se és tu o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, me adora, né, te lança daqui, tenta a Deus. Tentou Jesus no ter, no poder e no prazer. Se és tu, se tu és o Filho. E na cruz de novo, ele retornou. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O se aqui do Pedro é igual ao se do Satanás. Satanás queria colocar o quê? A dúvida em Nosso Senhor. Se tu és o Filho. Aqui Pedro disse, não quis nem colocar a dúvida em Nosso Senhor, não. Ele já duvidou. A dúvida é nele, no Pedro. Então, a dúvida que o Satanás quis colocar em Jesus em Mateus 4, hoje está dentro do Pedro. Se és tu. Se o Pedro disse, se és tu, se tu és, então, ele não acreditava que era. Então, já afundou. Ele tinha tudo para afundar e afundou. Tá? Então, não diga se és tu, não. Então, o senhor já venceu o vírus, já, pronto. Creia, tenha firmeza, fé, coragem na sua vida aí, reze mais, tem mais tempo. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Caminhando sobre a água. Então, se és tu, manda que eu vou. Se és tu. Primeiro, a indefinição, o se, o condicional. Se és tu, manda que eu ando. Pedro não tinha fé de nada. Nada. Vai acreditar só depois da ressurreição e de Pentecostes. Aí sim, será o São Pedro, mártir da Igreja Católica. Manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas, sobre a água. Porque o Senhor estava caminhando, ele queria ir ao encontro. O Senhor, então, vou ensinar ele. Vem. Ordenou. Ordem. Pedro desceu da barca. Falei, né? Colocou o dedinho, mindinho, colocou o outro. Tirar, colocar, está frio, não está aí? Duvidou. Começou a andar sobre a água.
em direção ao Senhor. Então, no início até que andou bem. A adrenalina, né, empolgado, vem e ele foi. Colocou o pé dentro da água, começou a andar. Andou um passo, 2, 3. Mas quando sentiu um vento, quando veio a tentação, a prova, o vírus, afundou. Quando sentiu um vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O que é que fez Pedro afundar? Foi o vento? Não, foi o medo. Podia ter vento, fogo, tempestade, tudo. Se não tivesse medo, não afundava. Pode vir vírus, doença, morte, guerra, tudo. Se eu continuar acreditando em Cristo, não afunda. Se morrer, céu. Pronto. Essa morte aqui não existe mais. O que existe hoje é a vida eterna. Então, se eu morrer de vírus, glória a Deus. Não que eu vou me expor. Aí é você que está se matando. Quem não usa máscara, se expõe, não está nem aí, está se matando, suicídio coletivo. E está matando os outros. Agora, se eu sigo tudo que tem que fazer e acontecer, de contrair, pronto, céu. Estou no céu com o Senhor. Não é suicídio, é martírio. Mas atento. Seguir o que tem que ser colocado, o que está sendo colocado pela Igreja Católica. Né? Se eu estou seguindo e acontecer de contrair, pronto, morri. Mas se eu sou imprudente, como Pedro foi, não tenho fé, me atiro, não uso máscara, nem cor nenhuma, então, irmão, isso aí não é coragem, não, isso é doidice. E desobediência. Isso não é cristão, não. Não é coisa de cristão, não, que não obedece o bispo. Quando sentiu um vento, provação, vírus, tentação, tudo, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Serve também para toda provação que acontece com a gente, toda tentação. Grite e não tenha medo. Na hora da prova, não tenha medo. Tenha fé. O que eu tenho que fazer na prova? Tenha fé, acredite. Jesus logo estendeu e gritou: Senhor, salva-me. Roxiani. Roxiana é salva-nos. Roxiani, Osana, salva-me. Roxiani, 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 Yeshua, Roxiani, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidar? Aqui é o evangelho da dúvida de Pedro e da fé que ele não tinha. Tá? E ele toca no Pedro. Muitas vezes Nosso Senhor, quando cura, toca na pessoa. Que curou, Pedro curou. Curou o que? Do medo. Jesus logo estendeu a mão, e em muitas curas ele estende a mão. Segurou Pedro. Aqui segura, ele estava afundando total. Então quer dizer que Jesus era um homem forte para segurar outro. Né? Estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidar? Aquele mesmo que ele dirá daqui a pouco: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o escolherá para ser o chefe da igreja. Esse aí, Nosso Senhor está dizendo que ele é fraco na fé. Tá? E quando Nosso Senhor anuncia que ele o trairá, que Pedro o trairá, Pedro dirá: eu nunca te trairei. Jesus disse: trairás. E traiu, porque confiava nele. Pedro não confiava em Nosso Senhor ainda. Confiava só nele. Aqui nem nele, confiava em nada. Aqui tem medo. Tá? Medo é uma paixão humana. Antídoto, coragem e fé. Homem fraco na fé. Esse homem será a coluna da igreja. Ele e Paulo. Tá? O chefe da igreja católica. Assim que subiram no barco, então ele duvidou. Aqui. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Aí segurou Pedro, entrou dentro do barco. O barco é a igreja, acalmou tudo. De uma hora para outra, o Senhor acalma toda a igreja, pacifica toda a igreja, planifica toda a igreja. E aqui significa também que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, tudo. Ele anda sobre o mar, porque ele é o Redentor, o Salvador presente na criação. Quem criou tudo? Deus Pai, o Criador, que é um com Cristo. Então Deus Pai, ele tem autoridade sobre a natureza? Tem. E Cristo tem? Tem. Andou sobre o mar. Mandou transportar a montanha. Autoridade sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, que hoje estão todos castigados e estão surgindo por causa que é consequente do pecado do homem.
Todo esse fenômeno natural aí, maremoto, terremoto, tudo, vírus, é consequência do pecado original. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, na igreja, o vento se acalmou, a tempestade passou. Os que estavam no barco prostraram-se diante. Aí eles se prostram, sinal de adoração, reconhece que é o Senhor, reconhece que é o Cristo, e que o Cristo é o Senhor. Reconhece o Cristo e que o Cristo é o Senhor, porque não tinham reconhecido. Mas esse reconhecimento ainda é fraco, porque na cruz fogem todos, nenhum fica com o Senhor. Dizendo verdadeiramente, amém, amém, é a verdade é o amém. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Huios tu teu. João, aqui é Mateus, João escreveu o Evangelho de Deus, o Evangelho dele para provar que Jesus é o Filho de Deus. Huios tu teu, verdadeiramente, amém, amém, tu és o Filho de Deus. Tu, se, Huios tu teu, tu és o Filho de Deus. Então, o Evangelho de hoje tem muito ensinamento para nós. Que o Senhor nos conceda a graça de ter coragem, ter fé, lutar com esse vírus com prudência, obediência ao bispo. Tá? E assim vencer tudo. Jesus está na barca da igreja, está dentro da nossa barca, do nosso coração. O vírus não nos vencerá nunca, para aquele que tem fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima. Agora, o nosso credo, testemunhando o Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra. Deus bendito para sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A nossa oração por toda a igreja, por todos nós, todos os judeus, todos os pagãos, todos os ateus, para que aqueles que não se converteram ainda se convertam, e nós, pedindo a nossa conversão, para que a gente tenha uma fé maior, né? E obedeça à igreja, nesse dom da obediência ao bispo e à igreja católica. Não ser muito afoito não, porque quem é muito afoito depois se afasta da igreja. Então, por todas as nossas intenções, aquelas que vocês colocaram no nosso grupo, né, no nosso WhatsApp, né, estão colocando aí pela confraria Nossa Senhora do Carmo, pela paróquia Santa Teresinha. E hoje eu quero fazer uma oração, em especial pelos pais, né? Todos os pais dos nossos grupos, da nossa comunidade, todos os pais da nossa paróquia. O pai que é figura do Pai, do Pai eterno, né? O pai que é figura de José, o José que é a figura de todo pai, né? Então hoje estou rezando por todos os pais, tá? Que vocês sejam o reflexo de José na vida do filho de vocês, na vida da esposa de vocês. E que vocês sejam o reflexo do Pai eterno, que é amor, que é bondade, que é justo. Então, por todos vocês, que Deus abençoe. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe, Maria Santíssima. Vidas girar, como um grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará, como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, como a tua grandeza, Senhor.
nossa vida perdida no vinho e no pão. Eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar. Como um grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará, como um altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, como a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, como a tua grandeza, Senhor. Nossa vida perdida no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja Católica, e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céus. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa
glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio do Rosalvo Auxiliar, Valdemir Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora, a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo. Paz e unidade, vós sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, bora saudar uns aos outros.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora cada um de nós aqui irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar e até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão, não é ilusão. Quando eu estou cansada, sem lugar para repousar, vou ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Posso então entrar e até descansar. Meu Deus aqui me espera e quer amar, curar minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, me dar muito carinho. Alegro-me, irmãos, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Então, agora, a encomendação dos corpos dos mortos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Pai de misericórdia, em vossas mãos entregamos os corpos dos nossos irmãos falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós vos damos graças por todos os dons que lhes concedestes na vida mortal, especialmente pelo dom da vida e o bem que eles fizeram, para que fosse ensinar da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. De todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas orações e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança e caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso, dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso, dá-lhe, Senhor,
que a luz perpétua os ilumine, eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Água benta e exorcizada por sobre esses irmãos falecidos e por sobre cada um de nós. Não percam o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Ontem saiu a terceira reflexão. Eu já expliquei o prólogo, agora já estou entrando no capítulo inicial, por que crer, por que acreditar. E lá já tem uma definição de fé. Hoje eu quero fazer uma oração de consagração dos pais aos santos anjos. Então, hoje é o dia dos pais. Eu irei consagrar todos os pais dos nossos grupos, da nossa paróquia, da nossa comunidade confraria, de quem está assistindo, todos os pais, os vivos, os mortos, né? Irei consagrar todos aos santos anjos, tá? Então, nossa oração de hoje é dedicada aos pais. Oração de consagração dos pais aos santos anjos. Nós vos louvamos e vos bendizemos, ó Cristo, porque sois o centro do mundo angélico. Nós vos adoramos, ó Cristo, porque voltareis em vossa glória com todos os vossos anjos. Em vós, ó Cristo Senhor, foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, potestades. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Nós vos bendizemos, Espíritos celestiais, servidores enviados ao serviço dos que herdam a salvação. Nós vos bendizemos porque desde a criação estáis a serviço de Deus, enquanto mensageiros obedientes, anunciando a salvação dos seres humanos e ajudando-nos nos caminhos de Deus. Nós vos bendizemos, amigo de Deus, porque ajudais misteriosa e poderosamente a Santa Igreja Católica. Convosco nós adoramos o Deus três vezes santo na liturgia. Santo, santo, santo. Nós vos bendizemos porque ajudais a vencer o maligno que luta contra o plano de Deus. Anjos santos e benditos, obedientes à voz do Senhor, protegei a todos os pais. Agora a gente pede proteção aos pais. Anjos santos e benditos, obedientes à voz do Senhor, protegei a todos os pais, vivos e mortos, e tudo o que eles fizeram na vida terrena, estão fazendo ainda na vida terrena. Cercai os nossos pais, o trabalho de nossos pais, aqueles que não têm trabalho durante esse período, a vida de nossos pais, com a vossa bondosa proteção, e que um dia, com a vossa ajuda, possam todos eles, os nossos pais, chegar ao reino eterno. Aqueles que estão no purgatório irão para o reino eterno já, onde adorarão convosco a Santíssima Trindade. Santos anjos do Senhor, nós vos consagramos os nossos pais, os vivos e os mortos. Santos anjos do Senhor, nós vos consagramos os nossos pais, os vivos e os mortos. Santo anjo do Senhor, santos anjos do Senhor, nós vos consagramos os nossos pais, os vivos e os mortos. Com Maria, nossa Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Santos. Com Maria, nossa Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Santos. Com Maria, nossa Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Santos. Amém. Agora, 5 minutos para confirmar nossa oração de consagração dos nossos pais aos santos anjos.
Agora, a nossa oração de São Bento, que é um exorcismo, né? Eu quero dizer a você que toda noite tem um exorcismo na sua casa, entrando na sua casa, uma oração de exorcismo, que é a oração de libertação, tá? Então, toda noite você tem um exorcismo aí na sua casa. Creia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações e introduzi-o no céu, pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido por Cristo, Senhor nosso. São Bento, que outrora ganhasse o mundo para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, rogai por nós. Hoje a nossa bênção é especial para todos os pais. Recordo meu pai, falecido já em 1995, né, era médico, aqui em Fortaleza, doutor Hélio Reis, e por todos os pais, né, nossa bênção especial para os pais hoje. Colocai toda a água, todo óleo, todo sal, todo objeto sacro, que irei benzer e exorcizar. Benzer você, toda a sua casa, toda a sua família, todos os nossos pais. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa glória, a nossa paz. Fiquem em paz toda noite, em paz com o nosso Senhor. A todos os pais, a nossa oração, o nosso abraço. Boa noite a todos.